Olá, pessoal, tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Já estava com saudade do Café com Psicanalista, uma alegria. Eu faço com muito prazer, sempre trazendo, vocês sabem, convidados, temas. E o objetivo do podcast é esse, levar informação, formação e muita conexão. Porque, na verdade, falar de saúde mental, falar de empresa, falar de ser humano, esse é o meu propósito e, claro, aqui no podcast também. E hoje tenho a alegria de receber aqui, vocês já estão vendo, ela que começamos a trabalhar junto, hoje uma grande amiga que partilha ideais, Isso. Mônica Paixão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Elias. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Planejamos, né, durante um tempinho e conseguimos finalmente nos encontrar. É isso aí, que bom. Eu que sou grato, conseguimos a nossa agenda. Isso. Hoje nós estamos aqui gravando no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que eu sou de Goiânia, então sempre gravo um podcast aí lá em Goiânia. Mas hoje eu tô, por causa da convidada, não podia ser diferente, então estou gravando aqui no Rio. Nós estamos, inclusive, né, Mônica, no estúdio do TV Correio da Manhã. Isso. Que é um preparou grande todo esse ambiente, parceiro do parceiro, Lecanton. amigo nosso, de muito tempo. E é isso. Então, hoje estamos aqui nesse estúdio e agradeço, né, também obrigada. a TV Correio da Manhã. Mônica, vamos direto. Quem é Mônica Paixão? Sei que essa pergunta é profunda, não é fácil de responder, mas de fato um pouquinho da sua jornada, quem é você? Então, Eu sei que muitas pessoas que estão vendo já te conhecem, mas quem não te conhece, por favor, quem é Mônica, né? Paixão? É verdade. Então, trabalho em hotelaria, sou apaixonada pelo que eu faço, são mais de 20 anos dedicado ao hotel. Comecei no antigo Meridian, Copacabana, como recepcionista, a clássica história de quem vai crescendo. Não sou formada em hotelaria, sou formada em economia e comunicação social. Que legal. Caí na hotelaria por um acaso, porque eu falava muito bem francês e inglês. Na época, em vez de trabalhar em loja, eu optei por trabalhar em hotel e me apaixonei, literalmente. Então, de lá para cá, já vão ser 30 anos dedicado à hotelaria e turismo. Que legal. Carioca? Carioca. Minha família, parte portuguesa, parte francesa. O francês vem da parte da minha avó, né, que educou todos os netos em francês, e deixou essa grande herança. O francês foi muito importante na minha trajetória. Então, o francês lá na sua infância... Era comum, corriqueiro. A gente falava fluentemente. E foi um grande legado. Bien sûr. E foi muito bacana, porque assim, eu dedico muito à minha avó, o fato dela ter ensinado a gente francês. Que legal. O Meridian foi determinante, né, para minha carreira, porque a gente se falava o tempo todo em francês. Depois eu fui para o Panema Plaza, na época era um belga e um espanhol, eu me reportava ao belga, então foram 12 anos também falando em francês. Uau. Depois eu fui para o Santa Teresa, que era um francês o proprietário, então foi francês. Na verdade, o Lecanton, por acaso, é o único lugar que eu não pratico francês, mas eu continuo usando informalmente, com familiares, conhecidos. É uma língua que eu gosto muito. Pois é, eu não sabia dessa sua vertente, né? Aí com a França. E você falou lá, então, no Meridian? Isso, comecei. E lá no Meridian já era gestão. Como é que era? Então, eu comecei como recepcionista, fui crescendo, né, aquela carreira clássica. Que legal. O Meridian apostou muito em mim, eu era muito nova na época, foi toda uma descoberta, né, da empresa em mim e eu também na hotelaria, né, porque, como disse, não entrei para ser hoteleira e acabei que eu me descobri. Que conciliou as duas profissões que eu fiz, né? Comunicação, que eu sempre gostei muito, e na hotelaria eu consegui botar em prática a parte de economia, de administrativa, que eu acabei me graduando. Então, coincidiu de eu conseguir colocar as minhas duas graduações e complementando com a parte de idiomas, com a parte de viagem, que eu sempre gostei. E, gente, eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Exato. E hotelaria é a arte de como lidar com gente. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, quando eu falo, lidar com gente é um talento, é um dom. Você tem que gostar de pessoas, entender pessoas, porque você trabalha com ou colaboradores, ou com fornecedores, ou com clientes. Você está o tempo todo falando com pessoas. E você tem que realmente saber como fazer, né, esse diálogo, como fazer essa abordagem. Isso é muito importante. É determinante. Determinante. É determinante. Nós hoje, né, começando a terceira temporada do Café com Psicanalista, esse tema, não tinha como ser diferente, por isso que eu convidei Mônica. Vocês perceberam que ela tem essa trajetória de lutas, com certeza. Sim, tem inúmeras lutas, mas muitas mais vitórias, com certeza. Mas eu escolhi esse tema para iniciar essa terceira temporada
primeiro pela atualidade, que é falar disso que hoje em dia está um pouco mais em voga, que é a saúde mental e emocional no ambiente corporativo. Sim. Nós estamos em meio, né? Nós estamos aqui em 2025, estamos gravando e vai ao ar em 2025 mesmo, já nessa preparação no Brasil, uma questão legal, da NR1, da implementação da NR1, não só da NR1, mas todo um trabalho jurídico e também política de desenvolver o tema de saúde mental no ambiente de trabalho. Então esse é o tema, é urgente e necessário. Inclusive, né, só um dado, de 2022 até 2024, tivemos um aumento de 168% de afastamentos por causa de saúde mental no ambiente de trabalho. É incrível. Então precisamos fazer alguma coisa, estamos fazendo. E aí agora eu volto para a Mônica, introduzindo esse tema. Você falou dessa sua experiência que você começa lá atrás, como recepcionista. Isso. Ou seja, lidando com algum líder, com líderes, com gestão, você sendo gerida. Isso. E com o passar do tempo, com o seu estudo, sua dedicação, você assume esse papel também de gestão. E comparando, né, isso lá na sua primeira experiência de gestão, com a atual, hoje aqui, diante do Le Canton, esse tema de saúde mental, como que era visto lá na sua experiência? Ou não sei se era visto lá no início, né? Que nem existia, só para a gente né, comparar Elias? isso. Bom, as coisas foram mudando muito, né? A gente, quando a gente resgata aquele passado, que não é nem tão longínquo assim, né? A gente está falando de 2 décadas. Muita coisa melhorou, né? Muita coisa mudou, né? O olhar... É uma evolução, né? É uma evolução. Eu acho que não só pela lei, né? É muito importante que ela exista, mas a questão da cultura de mudar, né? Da pessoa, de todo mundo tentar entender o quanto é importante você cuidar da pessoa, você olhar para a pessoa, você ouvir aquela pessoa, né? Sim. E lá atrás isso não existia, né? Lá atrás a abordagem era muito diferente, era muito mais... Tinha alguém que ousava falar esse tema, será? Você lembra? Alguém talvez, sei lá, não sei, uma experiência que talvez você lembra de ouvir falar? Olha, ou isso nem... Não, isso nem vinha. A gente tinha muito... No caso do Meridian, era uma cadeia internacional, né? A gente tinha muito treinamentos inclusive fora do Brasil, mas tudo focado muito para gestão, para números, para eficiência, para produtividade, atendimento. Essa parte de pessoas não era muito valorizada. Mesmo nos treinamentos internacionais, no caso, vindo de lá. Não era muito foco. Eu acho que a abordagem era outra, né? Não tinha esse cuidado com a pessoa. A forma de cobrar era diferente. Tudo. Quando eu me lembro de coisas do passado, eu falei, gente, como é que isso acontecia? Como é que foi possível? Como é que foi possível? Hoje em dia assim, é inviável. Não tem menor chance. E, de novo, não são coisas tão longe, né? Você está falando coisas de 20 anos atrás. Mas, Mônica, se nós olharmos 5 anos atrás... Mudou muito. Nós estamos em 2025. Olha a gestão em 2020. Sim. Olha o que houve de evolução em 5 anos. Quebra de grandes paradigmas, né? De grandes paradigmas, né? Impressionante. E agora, olhando para a Mônica, e agora vamos focar na Mônica. Como que a Mônica sempre... olhou para a saúde mental? Como é que esse tema sempre te chegava? Você vinha de uma família... Porque eu pergunto, porque é cultural, como você falou. É cultural. Tem família que fala, não, falar disso é fraqueza ou é falta de Deus. São tabus. Não existe. A gente sabe que existe uma certa... preconceito, né? Em relação a isso. Um tabu, né? Não, como pode ser falta de religião, pode ser, enfim, as pessoas falta de trabalho. Tem várias maneiras de interpretar, né? Sim. Eu sempre fui muito aberta em relação a isso. Eu sempre tive... Eu acho que todo o meu histórico, né? Por eu ter tido um cargo de liderança muito nova, né? Muito jovem e muito cedo, onde existia toda uma cultura muito machista, né? Então, assim, aquela menina... Depois eu quero falar disso, porque você, mulher... venceu barreiras, muitas. Não só profissional, mas enquanto gênero também. Sim, era muito difícil, porque o ambiente corporativo era unanimemente masculino. Óbvio. Eu, além de ser nova, eu era mulher. Como é que eu ia conquistar essa liderança? São 2 questões aí, né? Muito complicado, entendeu? Como é que eu ia conquistar essa liderança, essa autonomia, esse espaço, né? Numa cadeia internacional, onde também... Ainda tinha o fato de eu ser brasileira, parece que não, mas naquela época ainda tinha essa coisa, não... Só os estrangeiros que vão subir. Então, a gente, além de ser mulher brasileira e nova, então foram grandes paradigmas que eu tive que quebrar, grandes barreiras que eu tive que ultrapassar, né? E nem sempre foi fácil. Claro. Né? Nem sempre era fácil. Nem todo mundo entendia,
entendeu? As pessoas falavam, às vezes tinha uma reunião, tinha um problema que complicava. Ah, isso é coisa de uma mulherzinha. Ah, Mônica, desculpa, você está aqui nessa reunião. É Perfeito. claro que eu relevava, né? Lógico, você não vai fazer. Mas, assim, são coisas que você vai absorvendo, vai digerindo, tudo, mas você fala assim, isso tem que mudar. Não é possível que Exato. isso vá continuar dessa forma, Exato. entendeu? Então, eu vejo isso, a sua história mesmo como um ponto de mudança Sim, de ambiente, né? Você, claro, hoje aqui representa tantas mulheres que também passou por passou, esse processo e conseguiu ressignificar, sim. né? Eu acho que você é um ícone hoje de muitas mulheres que seguem esse caminho também. É. Muito difícil, muito É difícil. difícil, mas você tem que. Eu acreditava muito no meu potencial, eu Perfeito. acreditava muito que eu conseguiria fazer. Tive oportunidades, pessoas que também acreditaram em mim, né? Então, no caso, quando eu saí do Meridian e assumi o Ipanema Plaza, isso em 2000, está falando de 25 anos atrás, eu fui a primeira gerente geral mulher no Rio de Janeiro. Olha só. Isso também foi outro paradigma, né? Até então só tinha homens nessa profissão, né? Nessa função de gerente geral. Então foi toda uma história, foi fantástico, fui me entrevistar. A primeira gerente geral mulher num hotel referência no Rio de Janeiro, um hotel em Ipanema, que virou um case da hotelaria, vivia lotado, a gente recebia artistas, era um hotel que bombava. E eu tô à frente desse projeto, montando Sim. equipe, liderando. Então, assim, foi muito bacana. Primeiro, por terem dado essa confiança, né? Me entregaram um hotel, eu fiz a abertura e montei como eu achava que tinha que montar e sempre focado em pessoas, sempre focado em gente. Até uma coisa curiosa, né? Nesse hotel, a minha sala ficaria no segundo andar. Quem está me assistindo vai lembrar disso. Eu teria uma antessala com secretário e tudo. Eu não quis. Eu falei, não quero ficar isolada aqui nesse segundo andar, sozinha. Eu quero ficar onde está a minha equipe. E eu fiquei onde era um maleiro, o pessoal vai lembrar, e acabou virando a minha sala e fiquei 12 anos ali, feliz da vida, perto de todo mundo. E eu acho que você fazendo uma gestão mais humana, mais humanitária, isso faz muita diferença. E era o que eu Perfeito. queria passar para minha equipe. Eu estava pegando um projeto novo, abrindo um hotel em Ipanema, montando tudo como eu achava que deveria ser, e essa parte de gente era muito importante, que isso permeasse pela empresa. E isso foi um dos grandes motivos que o hotel foi um sucesso até eu sair. Perfeito. Vocês perceberam, né? Então, quando daqui a pouco a gente vai entrar direto no tema, em mais um específico, que é a atual empresa Le Canton, hoje você está à frente, e eu tenho a alegria também de estar contribuindo lá com a sua visão, mas perceba que eu queria convidar vocês a refletirem o quê? Quando a Mônica fala de olhar para a gente, olhar para pessoas numa diversidade, vai trazer um resultado que foi o sucesso do hotel, Sim. que foi o sucesso da equipe. Então essa conta ela fecha. Com certeza, isso faz toda a diferença. Tem um link aí, né? Todo. É muito importante. Eu sempre tive equipes muito heterogêneas. Eu acho que por eu me sentir numa situação toda essa desmontagem... a sua história, né? Exato. Então, eu sempre fui muito aberta a ser tem equipes inclusivas, pessoas diferentes. Eu sempre nunca tive nenhuma restrição. Então, isso ajudou muito. Favoreceu com que pessoas, talvez, numa cultura talvez um pouco mais arcaica, um pouco mais antiga, não tivessem a mesma oportunidade. Exato. Você falou aí de equipe, gostei dessas duas palavras, heterogênea, né? E eu coloco diversa. Isso. Né? Hoje, olhando 2025, qual que é a sua visão de uma equipe, quais os benefícios de uma equipe de fato? Olha, a minha equipe é diversa, tem homem, mulher, quanto a orientação sexual não importa, pode ser hétero, homo, Não faz a menor diferença. né? Menor diferença. Ou a religião, então Também eu não. professo essa religião ou aquela religião. Como que para você, quais são os benefícios de ter uma equipe Eu acho que não é só legal, não é só porque assim, a minha equipe é da diversidade. Não. Eu acho que é todo um trabalho de construção, de conectividade, que a pessoa se sente acolhida, se sente respeitada, se sente unida. Vai além do profissional, né? A gente Exato. cria um vínculo muito bacana. E você cuidar de pessoas faz muita diferença. Vínculo. É. A palavra. É A palavra que fundamental. Mônica traz aqui, vínculo. Hoje talvez, Mônica, eu penso que é o grande charme ou grande mérito, é um local onde se constrói vínculos. Sem dúvida. E aqui eu falo desde família, amizade, emprego, ou igreja, em qualquer lugar, porque é vínculo. Claro. Vínculo que transforma, inclusive. Sim. Não existe, isso eu acredito muito, não existe transformação sem vínculo. Sem dúvida. Quem quer transformar sem vínculo, vai para o autoritarismo, para o absolutismo. Exato. Porque é aqui que eu mando, me obedece,
Então, a palavra que você falou, Mônica, é vínculo, né? Isso é muito importante. É essencial. E quando se fala desse tema. E agora, olhando a Mônica atual aqui, o que trouxe para a Mônica enquanto incentivo, ou fala, nossa, eu vou continuar fazendo isso na empresa, o que te motivou atualmente? Você tem a sua história que você contou, mas atual, agora no Le Canton, né? Como esse case que nós estamos trazendo aqui, o que te motivou a falar assim, nossa, eu vou ainda mais, talvez de uma forma sistemática, investir nisso? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente continuar crescendo e melhorando os processos. Eu não acredito em nenhuma cultura organizacional que vá para frente se você não para e olha para pessoas. Perfeito. Então, eu acho que no Le Canton, de novo, né, eu sempre trouxe isso. Quando eu assumi o Le Canton... É fruto da sua história, lógico. É meu, né? Então, assim, eu sempre desenvolvi isso. Quando eu assumi o Le Canton, 10 anos atrás, em 2015... Antes de qualquer coisa, antes de conhecer o hotel, conhecer os relatórios, eu quis conhecer as pessoas. Eu pedi para me reunir com os 400 colaboradores, me apresentar, contar um pouco da minha história e dizer que eu precisava deles, que ninguém faz nada sozinho. E eu só acredito no trabalho de sucesso quando há esse engajamento. Então, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu pousei no Le Canton. Eu quero conhecer todo mundo. É claro que não deu para conhecer todo mundo no mesmo dia, mas era o meu compromisso com eles, de saber que eu estava ali. Existia um bolão para ver quanto tempo eu ia ficar, porque eu tinha tido 4 diretores no mesmo ano, eu era a quarta diretora a assumir. Os colaboradores olharam e falaram... Então eu falei, não, eu faço mais mulher. Mais mulher chegando aqui. Então eu fiz questão de contar a minha história, dizer o quanto eles eram importantes para mim, quanto a gente ia fazer um trabalho juntos, né, de equipe, porque é só assim que funciona. E dali a gente começou a construir uma história muito bacana, juntos. E de um tempo para cá eu senti a importância de valorizar e de tratar melhor o colaborador, tentar entender um pouco mais quais são as dificuldades, quais são as barreiras, o que está acontecendo, como é que a gente pode ouvi-lo, como é que a gente pode cuidar. Então, eu acho que essa parada, essa reflexão que fez a gente se encontrar e investir nisso, eu acho que isso é muito rico. Eu acho que o que tem de mais valioso numa empresa é justamente você focar nesse tema. No vínculo, né? Gostei dessa palavra que você usou. E é muito interessante quando eu tenho a experiência de estar, seja no Le Canton ou em outras empresas, falando, seja com líderes, não importa a hierarquia, seja com líderes até quem hierarquicamente está numa zona de operacional, é muito bom a experiência de eu falar sobre autocuidado, de falar de se cuidar, e inclusive alguns se emocionarem. E a gente sabe que o choro não é prova que tudo deu certo, mas ou seja, alguma coisa tocou ali. Exato. Né? Essa semana mesmo eu tive essa experiência falando para um colaborador da empresa, de uma empresa, e aí falei disso. E aí eu vi que os olhos encheram de lágrima. E eu só falei de autocuidado. Incrível, né? Como isso é importante. Eu só falei dele, falei para ele se cuidar. E ele ficou... isso, é vínculo. E aí, quando eu atrelo isso, aí a sua visão, acho que, olhando, você que é economista, então você sabe, você mexe com números, né? Eu vi, a Mônica tem umas reuniões ali que eu já presenciei, só tem número naquela TV, que é isso, né? Estatísticas, números. Então, e é muito bacana ver que esses vínculos, esse olhar, reflete automaticamente no número. É fundamental. É impressionante. Você não consegue uma coisa sem a outra. Uma coisa sem a outra. Porque, vamos produzir, mas a que custo? Exatamente. Na hora que você tem esse envolvimento, que você cria esse engajamento, que você cria esse vínculo, tudo flui de uma forma muito melhor. Muito melhor. Você vê que as pessoas trabalham muito comigo. E os sócios falam para mim, mas que eu não sei o que você faz, que todo mundo trabalha tanto, mas todo mundo é tão feliz. Então, eu acho que esse é o grande tchan da história. Você fazer com que as pessoas trabalhem, porque não tem jeito. As demandas existem, eu sempre falo, as demandas estão aí. Não tem. A gente é uma empresa. E o fato de você cuidar das pessoas não quer dizer que você não vai deixar de bater suas metas, que você não vai deixar de entregar seus resultados. As pessoas confundem um pouco isso, e isso é muito importante. Quer dizer, o fato de você ter um olhar especial para as pessoas, isso vai ajudar com que você performe melhor. Exato. Não é que você vai negligenciar, não. Pelo contrário, você está dando maneiras que a pessoa se sinta mais bem cuidada, mais bem assistida, mais bem ouvida, e vai, com certeza, fazer com que a pessoa produza melhor. E assim, se nós pensarmos via de regra, em média,
1/3 da vida nós passamos no Passamos no trabalho, ou um pouco mais. Aqui um pouco mais, Eu né? acho que Mônica vai passar um pouco mais de 1/3 da vida. Hotelaria você acaba se dedicando um pouco mais, não tem Ou seja, como, né? esse ambiente que eu passo, em média, 1/3 da vida, ele tem que ser precisa ter qualificado. qualidade. Exatamente. Eu sempre pensei muito nisso, porque como eu sempre acabei sendo uma referência para as pessoas, né? Como qualificar esse tempo? Como é que você consegue ter uma trajetória saudável, mesmo trabalhando tanto? Sim. Então, é isso que eu consegui conciliar de uma maneira muito equilibrada ao longo das minhas gestões. E a prova é que as pessoas trabalham, as minhas equipes ficam comigo durante muito tempo. Eu tenho uma equipe que me segue. Quando eu saio de eventualmente, eu fico muito tempo, né? Você vê que eu estou 10 anos no Le Canton e fiquei 12 anos no outro, fiquei 14 anos no Meridian, então eu sou uma pessoa que fica muito tempo. E as equipes, é muito raro alguém não querer pedir demissão. As pessoas normalmente querem fazer o meu trabalho comigo, construir novos desafios, construir novos propósitos juntos. Então, é esse vínculo que você cria, essa conexão que você cria, isso é para a vida toda. Isso é muito valioso. E se fosse perguntar para a Mônica, agora eu vou pegar uma surpresa para ela aqui, o que te motiva hoje no trabalho? Em relação a... Motiva a Mônica no trabalho. Porque você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, tem um elan, né? Aquele tesão gostoso de trabalhar. O que talvez hoje é a sua oásis, né? As grandes motivações da Mônica atualmente. Né? Eu sou uma pessoa que gosta... Depois dessa longa história, muito sofrimento, muita conquista, muita alegria, muito olhar para a gente. Mas muita realização também, sabe, Elisa? Eu acho que tudo valeu muito a pena. Perfeito. Eu faria tudo de novo. Sabe, eu acho que foi muito sacrifício, foi muita luta, muitas vitórias, muitas conquistas e muita realização. Eu olho para trás e falo, é um grande legado. E quando eu vejo as pessoas hoje em dia me param, eu fui fazer hotelaria porque eu me inspirei em você, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que eu acabei inspirando com essa minha trajetória de sucesso. É tão bacana você ver, sem ser uma coisa voluntária, proposital, você acaba vendo quantas pessoas, né, seguiram esse caminho baseado no que eu fui deixando ao longo da vida, que eu fui ensinando, que eu fui treinando. Então, isso é muito legal. E respondendo a tua pergunta, minha motivação mesmo é continuar trazendo esse legado bacana que eu vim construindo, continuar conquistando a minha equipe, batendo as metas, porque a gente tem, como eu falei, isso aqui é uma empresa, a gente não pode nunca deixar de... Você tem realmente resultados para entregar. E mantendo esse equilíbrio, que eu acho que isso é tudo na vida. Você conseguir conciliar tudo e trazer com bastante paz, com bastante harmonia, com bastante prazer. Né? Eu acho que isso que me motiva. Você trouxe uma palavra, você falou algumas vezes ela, humanizado, né? Então, um líder, uma gestão humanizada é exatamente aquela que não deixa de bater metas, de ter demandas, de ter... nós somos empresa, eu preciso vender, eu preciso... No hotel eu preciso ter hóspedes, numa empresa que vende peça eu preciso vender peça, então... Mas a gestão humanizada é onde eu consigo olhar a pessoa sendo pessoa. Exato. Isso faz muita diferença. Porque eu posso, talvez, levar tudo isso pensando que são apenas máquinas, como, inclusive, o neoliberalismo pregou isso por muito tempo. Exato. E ainda em alguns lugares, hoje, infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Por causa dos óculos que se usa. Então, aqui eu lembro de uma frase de Jung, da psicologia analítica. Ele diz que você pode dominar todas as técnicas, economista, psicanálise, não importa. Domine todas as técnicas, mas ao tratar com uma alma humana, seja outra alma humana. Sim, com certeza. Isso em todos os lugares. Todos os lugares. Isso serve para tudo. Serve para tudo. Serve para tudo. Então, isso eu vejo muito. Hoje, esse meu trabalho junto às empresas me faz muito sentido, porque de fato eu consigo chegar e falar, não, é para aquela pessoa que está sendo olhada, né? E agora tem uma surpresa, eu não falei para ela que ia ter umas perguntinhas, tipo um bate-bola. Me pegou, bate-bola. Né? Antes de concluir, que eu queria te pedir umas 2 falas. Já vou até te adiantar. Queria que você desse depois, no final, uma mensagem para as mulheres que estão nos vendo. Sabe, eu acho que nós, inclusive a saúde mental da mulher, infelizmente, está muito mais necessitada de atenção do que a dos homens. É verdade. Né? E tem muitas mulheres que inspiram em você e vão inspirar. Então, eu queria que você falasse com elas e também para os outros gestores, né? Mas isso depois. Primeiro, o bate-bola. Vamos lá. Como eu falei, o nosso podcast Café com Psicanalista, né?
Vocês sabem que eu gosto de café, amo café e é isso. É, falando de café, é tão bom tomar um É cafezinho, uma né? delícia, né? Não Eu importa também onde. adoro. Ontem eu tava tomando um café maravilhoso lá no Le Canton, viu? Lá na queijaria, tava Ah, ali é uma maravilhoso. delícia. Dando um spoiler É, aí, depois eu vou colocar aqui no comentário o coloca. link lá para quem quiser É, reservar. É vale muito a bom. pena. É. Fazendo um marketing aqui, mas é Sim. muito bom. É, falando de café, se alguém, imagina alguém que não está mais aqui e que você gostaria de tomar um café com essa pessoa novamente. Tem alguém? Eu acho que Ou pode ser alguém conhecido, ou algum famoso, alguém que não está aqui, que você queria, que não está aqui nesse plano mais. eu me lembro, assim, de cara, o sócio que faleceu esse ano, que é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que também acreditou muito no meu trabalho, uma pessoa muito presente no Le Canton, com quem eu me relacionava quase que diariamente, e ele, óbvio, onde ele está acompanhando, que o hotel continua indo muito bem, graças a Deus, e gostaria de conversar com ele, de trocar um pouco do que está Tomar um acontecendo. cafezinho. Que ele deixou também um enorme legado e está sendo Que legal. seguido à risca. E outra pergunta. Fala. Alguém que está aqui nesse plano, que está aqui, está vivo, que você nunca teve a oportunidade de tomar um cafezinho, talvez por algum motivo famoso, alguma coisa assim. Quem que você gostaria de tomar um café que você nunca tomou? Tem alguém? Alguém que nunca tenha tomado um café? Qualquer pessoa aí. Qualquer pessoa, um famoso, um artista, ou tem alguém? Essa pergunta é para pensar mesmo. Para pensar. Não, eu vou te falar. Quem eu Talvez é gostaria... alguém que você fala assim, nossa, aquela pessoa... Não, eu vou te falar uma pessoa que eu gostaria que ainda está nesse plano, mas assim, infelizmente, já a cabecinha já não aguenta muito mais. É meu pai, que está com 95 anos, que foi uma pessoa brilhante, que é uma referência para mim de sucesso, que eu tenho certeza que ele estaria adorando acompanhar mais de próximo, né? Todo o meu trabalho agora. E a gente não consegue mais trocar como trocava no passado. Ele ainda está aqui, né? Mas hoje em dia a cabecinha já não acompanha tanto. E ele me faz muita falta. Então eu gostaria que ele tivesse mais lúcido e poder estar comigo vibrando, compartilhando, trocando ideias, assim, de uma pessoa que eu sinto bastante falta. Você até me emocionou. Mas o bom, acho que falando disso, eu tenho mais uma pergunta ainda. Pode Mas falar. antes de falar, falando dessa questão do seu pai, eu gosto muito de pensar que a gente honra os pais e mães fazendo o que a gente está fazendo bem feito. Sim. Então você está honrando ele, pode ter Com certeza. certeza. Com certeza. Talvez o café do jeito que você quer e queria retomar não tem, mas o café está saindo de outras formas. Porque o café é celebração, É então você verdade. está honrando ele. Com certeza. Né? Verdade. A última pergunta. Vamos lá. Em uma palavra, como que você define Mônica Paixão? A CEO do Le Canton, com essa história... Eu ia até falar uma palavra, não pode falar, senão o YouTube não vai deixar subir. Mas uma história massa. Como que Mônica, em uma palavra, Eu me defino como vida. Vida. Eu sou muita vida, em todos os sentidos. Eu sou muito enérgica, eu sou muito agitada, eu faço as coisas acontecerem e faço mesmo, aonde eu estiver. Agora, óbvio, né, estou falando do Le Canton, mas independente do ambiente, eu sou uma pessoa que não me pare, porque eu faço acontecer. Então, eu acho que eu sempre fui assim, a minha vida toda. Mesmo no âmbito familiar, no âmbito um pouquinho maior, na época de escola também, eu sempre fui representante de turma. Então, eu sempre fui dessa maneira. Então, eu acho Muita que isso vida. é muita vida. Eu sou uma pessoa muito, muito vibrante, muito enérgica. Eu acho que eu serei sempre assim. Mas sem perder a capacidade de vínculos, Não, como você falou. não, nunca. Né? Isso é fundamental. E eu queria que você olhasse agora para a câmera e falasse com essas mulheres, sabe? As mulheres que olham para você, para sua história, que talvez passaram por aquilo que você passou, ou talvez hoje ainda continua passando, a gente não sabe. Queria que você falasse com ela, para essas mulheres que nos assistem, para Então, qual a mensagem que você deixa para elas, né? As mulheres específicas. eu acho que o muito importante é não desistam, como eu não desisti lá há 30 anos atrás. Eu tive 1000 motivos para não ir seguir em frente, muitos desafios, né, muitos preconceitos, é uma realidade muito mais dura, né, onde as pessoas não tinham esse olhar, nem essa atenção. Eu tive muita garra e muita disposição, né, de
vencer as pedras que iam aparecendo no meio do caminho, acreditando muito no meu potencial, no meu trabalho, na minha entrega. Então, acredita em você. Eu acho que o mundo está melhorando. O fato da gente estar parando para cuidar das pessoas, para ouvir, né, para ser mais receptivo, isso tudo facilita muito. Então, mesmo naqueles dias mais difíceis, acreditem em vocês, porque vale muito a pena. E no final vai estar tudo certo. Muito bem, muito bem. E, Mônica, para os gestores, você que tem essa fala tão da sua própria formação, da sua experiência, hoje, infelizmente, quando a gente traz esse tema de saúde mental na empresa, nem todos os gestores ainda, apesar de ser algo legal, não abriu para esse olhar, Sim. né? Que você pudesse dar um conselho para os gestores que falam, eu não vou mexer com isso não vou falar disso, deixa para lá. O que você falaria para eles? Eu acho que todo mundo tem que parar e atentar para esse tema, porque ele está aqui, ele existe. Quem não se atualizar, quem não entender a importância dele, vai ficar desatualizado. Então, assim, por mais que a gente tenha vindo de uma outra formação, de uma outra cultura, de uma outra época, a hora de mudança, a hora de adaptação, a uma hora de você se autoavaliar e entender que o outro precisa de você. Então, como gestor, é fundamental que você mude o seu comportamento, mude a sua atitude, porque não adianta, porque isso tem que passar pela gestão. Não adianta a gente querer implantar uma cultura, uma mudança de cultura. Aqui, né? Exatamente. Então, o gestor, ele é a chave de tudo. Ele tem que realmente entender a importância e quanto que é rico e valioso esse tema. Eu acho que todo mundo tem que estar muito atento para isso e fazer mudanças, e estar receptivo a mudanças. Porque o ser humano tem uma certa resistência, né? Sempre foi assim? Sempre foi assim, não era assim, não me ensinaram assim. Esquece tudo, gente. É hora de mudar. Muito bem. É hora de mudar. As oportunidades estão aí e todo mundo tem que... A mudança você só cresce. Evolução, né? É lógico. Evolução. Sempre. Tudo bem. Chega aqui. Você viu que começou muito bem a nossa terceira temporada do podcast Café com Psicanalista. Vem mais grandes novidades. Estou pensando que Mônica volta aqui ainda nessa temporada. Vamos ver. É um prazer. E é isso, gente. Mônica, somente gratidão. Obrigada a você. Obrigado mais uma vez. pela experiência de vida partilhada aqui no nosso podcast. Conte comigo. Essa fala, seja para as mulheres, para os gestores, é fundamental, porque eu vejo muita vida, usando a sua palavra que você trouxe, muita vida na sua vida. E obrigado pela vida da sua vida. Obrigada Que você. Quando nós vivemos a nossa vida, transborda. É verdade. Então, muito obrigado. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Aguardo. Mônica, obrigado. Um beijo. Tô suando agora. Até mais, gente. Tchau, tchau.